Salve, meu aluno querido, maravilhoso, você que está no curso de filosofia, aqui do professor Pablo Jamilk no canal Blindando Mente. Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu vou falar hoje para você um pouquinho sobre a filosofia pré-socrática. A filosofia daquele período em que nós tivemos uma preocupação filosófica, discussão filosófica anterior ao aparecimento de Sócrates. Bem, o que se sabe dessa época é um conhecimento muito mais especulativo do que um conhecimento registrado. Por quê? Porque nós tivemos, sim, alguns registros que estavam, evidentemente, no grego antigo, com uma tradução, e a tradução, ao longo do tempo, muito daquilo se perdeu, muito daquilo foi alterado. Então, aquilo que nós vamos falar agora é o que se reputa essa época de uma forma bem sucinta, porque aqui eu estou trazendo para você algumas noções de história dessa época. Chegará um momento, depois de totalmente completa a parte relacionada à filosofia e epistemologia, em que nós vamos investigar esses autores microscopicamente, trabalhando com suas obras, com seu pensamento elementar e tudo mais. Agora nós estamos com os princípios, estamos trabalhando com a parte mais comum, tá, dessa história. Então fique tranquilo, porque aqui você terá algumas noções básicas aí. Tá montando seu caderno de filosofia? Tá montando o caderno de filosofia? Eu tenho que saber se você está montando esse caderno. Como é que você vai me mostrar que está montando esse caderninho aí? Primeiramente, você vai tirar uma foto desse caderno e vai me enviar lá no meu Instagram, @PabloJamilk, beleza? Manda lá, que eu quero saber se você está montando seu caderno de filosofia. Nós estamos criando aqui uma comunidade séria de estudos em filosofia, beleza? Muito bem. Se você puder, já faça sua inscrição aqui ao lado, deixe um like, um comentário, assista ao vídeo até o fim e compartilhe este vídeo em suas redes. Vamos lá. Filosofia pré-socrática. Como você bem sabe, os pré-socráticos tinham uma preocupação diferente da preocupação socrática. O período socrático, que é o período antropológico, tem uma preocupação muito mais voltada às relações humanas, tá? Não é um período psicológico. A relação humana, período antropológico. Então, o que nós temos no período pré-socrático é uma preocupação elementar da formação das coisas, a constituição universal. Era aquela tentativa de compreender a natureza, de compreender o mundo. Então era chamada cosmologia. Lembra que eu falei para você que era a cosmologia em vez da cosmogonia? Pois é, nessa cosmologia, o que nós vamos compreender? Os filósofos dessa época ficaram conhecidos como físicos, porque se preocupavam com a natureza elementar, a composição, o elemento, o invariante, a physis, né? O elemento que seria o constituinte universal. Evidentemente, durante essa mesma época, houve o desenvolvimento do raciocínio, né? Da preocupação com o discurso, tá? Que não teve o seu auge nessa época. Foi mais na transição para o período socrático. No período pré-socrático, você teve escolas do pensamento, sim, mas escolas do pensamento que se preocupavam com essa parte elementar do universo. E eu destaquei aqui alguns filósofos principais dessa época, só para você poder colocar temporalmente o raciocínio de cada um desses filósofos. Vamos lembrar que a filosofia se mesclava muito com a ciência à época, com a ciência, com a matemática, com tudo mais que nós tínhamos em relação ao conhecimento. Nessa época nós não fazíamos essa cisão, certo? Então vários filósofos versaram sobre diversos assuntos. Vamos lá. Primeiro filósofo do Ocidente de que se tem notícia, Tales de Mileto. Anaximandro e Anaxímenes também são dessa região. Lembre-se de que Tales de Mileto considerava a água o elemento fundamental, a arqué, né? A água seria aquilo que moldaria, seria o elemento constituinte fundamental da natureza para a vida. Depois de Tales, tá, nós temos aqui também um dos destaques, que é Anaximandro, né? Então, Apeiron, que seria
o indivisível e o invisível. Talvez nesse momento você tenha um salto no raciocínio filosófico, porque quando você diz o elemento primordial é a água, você está falando de algo que você vê, de algo que você consegue experimentar, experienciar. Quando você passa para essa ideia de apeiron, ou seja, o indivisível, o invisível, aquilo que é inexperienciável com os nossos sentidos, você já tem um salto muito grande para o raciocínio, que é o salto de abstração. E isso é importante você entender na história da filosofia. A partir do momento em que nós passamos a abstração, você tem um refinamento do raciocínio. O raciocínio prático é sempre mais elementar do que o raciocínio por meio de abstrações, certo? Então isso marca um salto muito importante dentro do pensamento filosófico. Anaxímenes vai dizer que o elemento fundamental seria o ar, ou pneuma apeiron, certo? O que seria o elemento fundamental indivisível aéreo, tá? O ar. A preocupação de Pitágoras está muito mais voltada para os números, a ponto de imaginarmos que os números seriam os constituintes da realidade. Vou dar um exemplo bem ridículo aqui, como se fosse o Neo enxergando o modelo da Matrix, para quem assistiu ao filme Matrix, tá? Xenófanes vai dizer que Deus é uno e tudo é Deus. Nesse caso aqui, nós estamos pensando num filósofo físico que vai reputar a um elemento extracorpóreo, uma entidade superior, ou seja, uma cosmologia teológica, certo? Perceba que os outros filósofos não falaram dessa forma, né? Não trouxeram esse raciocínio. Xenófanes traz um princípio de cosmologia teológica, porque ele reputa uma entidade superior, uma entidade divina, certo? Não é necessariamente o mesmo Deus que você vai pensar futuramente no desenvolvimento do catolicismo na Idade Média. É diferente. Heráclito de Éfeso vai trazer a ideia de que nós temos o movimento como princípio fundamental. Por isso é dele a frase, tudo flui. É de Heráclito também aquela metáfora do rio, de que você nunca se banha no mesmo rio duas vezes, tá? Então nós diríamos que para ele o princípio fundamental é o devir, é o movimento, é a mudança, é a constância da mudança, certo? Então Heráclito, na verdade, vai aparecer muitas vezes ao longo do nosso curso, porque foi um filósofo bastante importante e seu pensamento foi bastante influente posteriormente. Ele, inclusive, representava uma forma de oposição ao pensamento de Parmênides, porque Parmênides tratava do imobilismo, ou seja, a imutabilidade. Para ele, o ser é, o não ser não é. E não existe essa história de mudança. As coisas são como são e são imutáveis. Eu digo que o Parmênides é o filósofo marinheiro Popeye. Sou o que sou, nem sou marinheiro Popeye. Zenão de Cício trata das retóricas e das aporias, né? Zenão estaria muito mais voltado para o desenvolvimento da filosofia discursiva do que para uma física essencialmente, mas ele está na época dos físicos. Empédocles vai trazer a distinção terra, fogo, água e ar como os 4 elementos da constituição da natureza. Empédocles é o filósofo capitão planeta, né? Só faltou o coração. Você terá terra, fogo, água, faltou o coração pela união dos seus poderes, seu capitão planeta. Mas para você lembrar, você pode associar o Empédocles ao capitão planeta. Para Anaxágoras, Anaxágoras é quem vai trazer a ideia do éter, que é um elemento distinto, né? Para ele seria, tanto que é de éter que vem o etéreo, né? O mágico, aquilo que é quase inalcançável conscientemente, né? Para ele, a física elementar seria
o caos do ar e do éter. E a partir disso tudo teria se moldado. E você perceba como essas discussões vão evoluindo até um critério que acabou se tornando mais científico. Por quê? Porque com Leucipo e Demócrito nós tivemos a proposição de que aquilo que formaria toda a natureza seria o átomo. Que significa átomo? Aquilo que não tem tomos. Tomo é divisão. Sabe quando você pega o livro, tem lá tomo 1, tomo 2, tomo 3? É parte. Átomo, esse prefixo aqui, lembrar na língua portuguesa, ele está negando, então, sem partes. O átomo seria o elemento indivisível, tá? Perceba, esse é o raciocínio grego, tá? Nós estamos pensando aqui lá no período pré-socrático dos filósofos que estavam refletindo acerca da constituição elementar da natureza. Tá bom? Bem, isso aqui ajuda você a ter uma ideia de quem apareceu e do que se discutia antes da filosofia socrática, certo? Daqui para frente você vai pensar sobre a filosofia socrática porque nós estamos colocando cada período no seu lugar e comentando cada elemento. Tá curtindo esse curso de filosofia? Então escreva aí, tô curtindo! Beleza? Outra coisa, deixa o like, faça a sua inscrição, por favor, e compartilhe este vídeo nas suas redes para que eu possa atingir ainda mais pessoas. Espalhe o conhecimento, conhecimento de fé e fato, não conhecimento de apenas impressões. Um grande abraço e até a próxima! Força, guerreiro!